Bom dia a todos, meu nome é Gabriela Trevisan, eu sou professora do Laboratório Farmacodor da Universidade Federal de Santa Maria, do Departamento de Fisiologia e Farmacologia. Então, nosso laboratório está inserido no programa de pós-graduação em farmacologia, onde a gente realiza diferentes projetos. Então, basicamente, o nosso laboratório busca observar mecanismos, como ocorre a dor, né, em diferentes tipos de dor, como a dor do câncer, a dor de cabeça, a dor muscular. Então, a partir disso, né, e fazendo diferentes pesquisas nesse assunto, a gente pensou então em desenvolver um projeto que levasse informações sobre a dor para a comunidade em geral. Esse nosso projeto de extensão é chamado Que Dor é Essa? E a gente busca, através desse projeto, desenvolver ações, ou seja, materiais, e também estudar mais sobre a dor para trazer, então, para vocês diferentes postagens no Instagram, no Facebook, e também essas aulas gravadas e as aulas abertas, para que a gente tenha traga maior conhecimento sobre a dor e as pessoas também consigam entender como se processa a dor, como prevenir a dor, que a gente pode também prevenir alguns tipos de dor. E com isso a gente acredita que isso vai melhorar o tratamento, vai reduzir também a automedicação e vai melhorar então a qualidade de vida das pessoas que têm dor. Tá? Então, a partir disso, durante o ano de 2021, a gente estudou diferentes temas, mas um dos temas foi qual a relação entre a dor e o Covid-19. Então, a IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, ela trouxe esse ano diferentes artigos, diferentes publicações científicas, mostrando se alguns tipos de dor se relacionavam com a infecção pelo vírus, né, que leva, então, à doença, ao Covid-19. Então, dos tipos de dor que foi relacionada, que foi estudada, é a dor neuropática. A dor neuropática é um tipo de dor que é causada por lesão nervosa, que pode ser causada por uma doença ou por um trauma, um corte desse nervo, tá? Então, a gente sabe que o coronavírus, ele causa, durante a sua fase aguda, né, quando a gente tem essa infecção pelo vírus, causa diferentes sintomas, que pode ser cefaleia, tontura, dor muscular, perda do olfato, do gosto. Mas será que essa infecção pelo coronavírus pode também aumentar a dor neuropática em pessoas que já têm dor neuropática? Ou causar dor neuropática em pessoas que não tinham dor neuropática? Então, foram observados 2 estudos. Um deles estudou pacientes com dor que já tinham dor neuropática crônica, que pode ser dor neuropática por outra doença, como, por exemplo, por um trauma, por diabetes, por outras alterações. E eles observaram que os pacientes que tiveram infecção pelo coronavírus, mas que não era grave, eles não foram hospitalizados, eles não relataram piora dos sintomas da dor neuropática após a doença. Agora, os pacientes que tiveram o coronavírus, né, tiveram essa infecção e foram internados nas unidades de tratamento intensivo, nas UTIs, eles tiveram uma prevalência de dor neuropática de cerca de 28 a 77% das pessoas que foram internadas com coronavírus, né, com Covid-19, em UTI tiveram dor neuropática. Então, de 100, cerca de 28 a 77% das pessoas tiveram esse desenvolvimento desse tipo de dor. E os sintomas relatados foram dor muscular, contratura articular, né, ou atrofia muscular. Então, a gente não sabe ainda por que isso acontece. Sabe-se que o vírus, né, ele vai chegar a diferentes regiões, como o epitério olfatório, outros locais, vai liberar substâncias inflamatórias e talvez isso possa prejudicar o funcionamento dos neurônios, né, dos nervos, e com isso levar à dor neuropática. E foi visto também que os pacientes hospitalizados, eles podem ter acidente vascular encefálico e depois ter dor neuropática. Podem também ter outros tipos de alterações nervosas, como a mielite ou a síndrome de Guillain-Barré, né?
que essa síndrome é uma doença que inflama os nervos periféricos, né? E tanto a mielite como essa síndrome podem ocorrer depois da infecção por diferentes tipos de vírus, como o coronavírus. Então, com isso, né, talvez a dor neuropática possa ser causada também por esses diferentes tipos de alterações do sistema nervoso. Além da dor neuropática, outro tipo de dor que ocorre é a dor de cabeça. Então, foi visto que a dor de cabeça pode aparecer em cerca de 23% dos pacientes, 12% dependendo dos estudos, né? Aqui, pacientes hospitalares e aqui outros pacientes. Então, as pessoas têm dor de cabeça depois da infecção por coronavírus, até um sintoma que às vezes leva à busca, né, por diagnóstico. Agora, a gente não sabe muito bem por que ocorre a dor de cabeça depois do coronavírus, mas poderia estar relacionado com a liberação de substâncias inflamatórias, também a ativação de algumas células, né, inflamatórias, e isso poderia causar essa dor de cabeça. Mas isso ainda precisa ser estudado. Precisa também ser estudado se pessoas que tiveram dor de cabeça, qual tipo de dor de cabeça elas tiveram, se for do tipo enxaqueca, ou for cefaleia tensional, que abrange outras regiões, né? Então ainda precisa se estudar bastante sobre essa dor de cabeça que é causada pelo coronavírus. Além disso, outro tipo de dor que aparece é a dor nos músculos, a dor musculoesquelética. Então, pode ter essa dor musculoesquelética pode ocorrer em outras patologias, né? Então, o que é a dor musculoesquelética? É a dor que é percebida em uma região do corpo, como no músculo, em ligamentos, nos ossos e articulações. E já foi visto que esses tipos de dor, a mialgia, que é a dor muscular, e a artralgia, que é a dor nas articulações, podem ocorrer depois que o paciente tem infecção, né, por Covid-19. Então, 10 a 15% relatam dor articular, tá? E também em um estudo que envolveu 214 pacientes, eles viram que o número de pessoas que tinham dor musculoesquelética depois de em casos graves, né, foi cerca de 19,3. E os casos menos graves, né, foi cerca de 4,8. Então, também a gente não sabe por que esse tipo de dor ocorre, tá? Mas possivelmente esses nervos periféricos que estão nos músculos, eles estão sendo ativados por substâncias inflamatórias. Então, também a gente precisa entender, né, como é que ocorre a mialgia, a artralgia, a cefaleia, e entender também se esses pacientes podem, depois mesmo de resolvida essa infecção, desenvolver algum tipo de dor crônica, porque isso vai guiar também o tratamento. Outras alterações que ocorreram e ocorrem, né, durante a pandemia, mas também são importantes relacionar isso com a dor. Pacientes que têm dor também podem ter depressão e ansiedade, ou pacientes que têm depressão e ansiedade podem ter dor. Mas foi visto que ocorreu um aumento da depressão e da ansiedade na pandemia. Então, um estudo mostrou que a saúde mental ela piorou em 53% dos brasileiros durante a pandemia, e o Brasil é o 5º país com maior taxa de piora, tá? Segundo esse instituto. A pandemia também colaborou com outros sintomas psicológicos, como pânico, ansiedade, depressão e distúrbios do sono. Então, também a depressão e a ansiedade, publicado pela Fiocruz em 2020, mostrou que, nesse estudo, sentimentos de tristeza e depressão afetaram uma grande parte da população brasileira, tá? 40%, 50%, e até a OMS ela criou um termo chamado de fadiga pandêmica, que seria um termo para descrever esses sintomas que foram aumentados, né, devido à situação da pandemia. Então, as pessoas, por terem medo de contaminação pelo Covid-19, esgotamento mental, cansaço, né, eles podem, então, desenvolver essa fadiga pandêmica, tá? Então, é importante a gente minimizar e evitar esses efeitos. Então, se possível, né, e se por indicação, pratique exercícios físicos, mantenha uma alimentação saudável, faça psicoterapia ou procure ajuda, se possível, né, e
a gente sabe, como a gente estava falando, que a dor ela se relaciona muito também com a depressão e a ansiedade, principalmente a dor crônica, né? Então, talvez essa situação de incerteza, medo, ansiedade, estresse também possa piorar o aparecimento da dor, talvez, nesses pacientes. E é uma coisa que também precisa ser estudada. Então, eu queria agradecer pela atenção e sigam continuando vendo os nossos materiais. Eu queria agradecer também aos participantes do laboratório que ajudaram a gente a desenvolver esse conteúdo. Muito obrigada e até mais.